Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Olha para a pessoa mais bonita que encontrar do seu lado, diga para ela que bom que você veio. Estão todos aí? Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você está preparado? Só quem está preparado aí, irmãos. Hoje eu vim pregar para um grupo de pessoas. Presta atenção aqui, Edson. Irmãos, o culto está acontecendo. Era só para você perguntar. Hoje eu vim pregar para um grupo de pessoas. Para aqueles que estão preparados para viver o próximo nível. Hoje é um divisor de águas. E não interessa o que as circunstâncias fizeram até agora. Esses três, posso ser profeta na sua vida? Esses 3 últimos meses desse ano vão trazer resposta que os outros meses não te entregaram. Amém? Está preparado para tomar posse disso? Livro de Juízes, capítulo de número 11. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Livro de Juízes, capítulo de número 11, diz o seguinte: Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém... Vocês estão aí, irmãos? Não consegue ler aí? Lê aqui, já está aqui? Então lê comigo. Era então Jefté, o Gileadita, homem, porém... Repita comigo, porém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos aqui mais uma noite para te engrandecer, para te render louvores. Porque o Senhor Senhor Deus, a nossa essência, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é tudo para nós. Eu lhe peço, fonte de vida, jorre mais uma vez sobre as nossas vidas, enche a nossa alma, sacia a nossa sede, no nome de Jesus, amém. Amém? O texto que acabamos de ler, irmãos, ele começa falando das qualidades de um homem. Gileade, a sua referência, Gileadita, homem valoroso, homem que socialmente recebia louvor, aplauso do contexto social ao qual ele estaria incluso. Um homem que certamente, seja no ambiente de trabalho, social, este homem ele seria aplaudido. Mas a Bíblia nunca esconde os defeitos dos grandes homens de Deus. Ela vai dizer que dentre os valores, os adjetivos direcionados a este homem chamado Jefté, ela vai dizer que existia um porém. Porém, filho de uma prostituta. E esse porém vai desencadear na vida de Jefté vários traumas. Vai desencadear na vida de Jefté vários percalços na sua trajetória de vida. Um homem que tinha tudo para dar errado. A Bíblia vai dizer que o seu pai tem um relacionamento com a prostituta e ele acaba contraindo um filho com essa mulher. O pai assume a paternidade e leva para o seu contexto familiar, e dentro dessa família, Jefté se torna parte de uma peça dentro de um mosaico, de um novo mosaico familiar. Gileade, o pai de Jefté, vai ter uma nova família, vai constituir a nova família, e junto dessa nova família está o menino. O menino que é fruto de um relacionamento com uma prostituta.
E a Bíblia vai dizer que dentro desse relacionamento, Jefté vai crescer. E aos poucos, aquela mulher que é a nova opção, é a nova escolha do seu pai, também vai ter filhos. E obviamente, os preteridos dessa mulher são os filhos do seu ventre. E aos poucos, Jefté vai vivendo uma infância desagregada, desconstruída, comprometida. Os melhores presentes, os melhores lugares eram para os filhos do seu ventre. Aos poucos, Jefté era tratado como aquilo que ele era, um estrangeiro, um estranho dentro do contexto familiar. Aos poucos, Jefté vai ficando excluído da mesa, porque dentro daquele ambiente, aquele que foi trazido e colocado, não se faz mais parte daquele meio. Aos poucos, o meio e a consciência dos filhos pelo qual Jefté faz parte, vai trazendo aquela exclusão familiar. E Jefté, dentro dessa estrutura familiar distorcida, ele vai sobrevivendo. Só que os anos passam, o desconforto cresce, a rejeição aumenta, ao ponto de ele se tornar, dentro daquele ambiente familiar, não apenas uma rejeição, mas uma ameaça. Uma ameaça por quê? Porque agora ele também, dentro da composição, ele também é o herdeiro da possível herança deixada por Gileade, seu pai. E os filhos, oriundos daquele relacionamento, não querem que Jefté faça parte disso. Eles não querem dividir a sua herança com alguém que não faz parte do meio. Então agora Jefté não é mais apenas que aquele excluído, ele também é aquele que se tornou uma ameaça. E os irmãos vão expulsá-lo de casa. Jefté começa a viver ou conviver dentro de um ambiente ameaçador. E a Bíblia vai dizer que os irmãos criam uma forma e um jeito de eliminar Jefté do contexto, não apenas do contexto familiar, não apenas da casa, mas da vida deles. E Jefté, agora para sobreviver, ele precisa fugir. A Bíblia diz que Jefté vai fugir dos seus irmãos. Alguém que cresce dentro de um trauma de abandono, irmãos. Alguém que foge de casa para sobreviver. Alguém que tinha dentro do seu ambiente familiar que pudesse ser uma extensão. Alguém que não teve a sua mãe legítima para poder dar os primeiros passos, ensinar as primeiras palavras, de poder promover para ele os primeiros ensinamentos. E agora ele é constituído dentro de um mosaico que, ao invés de dar para ele refúgio, o rejeita e faz dele um instrumento de opressão. E agora ele é um sobrevivente disso. Um ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor se transforma num ambiente de rejeição e de morte, porque ele se transforma numa ameaça. Jefté tinha tudo para simplesmente rejeitar o dom da vida. Jefté tinha tudo para simplesmente desistir de viver. Jefté tinha tudo, irmãos, para dizer, para amaldiçoar o dia da sua vida, o dia do seu nascimento. Tinha tudo para amaldiçoar o Deus cujo qual ele servia. Jefté tinha tudo para amaldiçoar a vida. Mas a Bíblia vai dizer que na fuga ele encontra a vida. E a primeira coisa que eu quero refletir aqui com esse personagem, que Jefté não se torna refém das suas dores. Às vezes, nós precisamos ressignificar as dores, os traumas, os cortes que a vida provocou em nós. E não importa, irmãos, de qual ambiente você veio. Não importa de qual ambiente você saiu, que você teve que suportar. Mais cedo ou mais tarde, você precisa olhar para os seus traumas, para as suas dores, e dizer que isso não vai se tornar o padrão, a régua da sua vida. A gente não pode ficar convivendo com aquela dor e ser uma justificativa para as suas próximas escolhas, para as suas próximas lágrimas. A gente não pode se fazer refém daquilo que fizeram conosco. Porque Deus é que sabe que pensamentos que tem sobre nós, e são pensamentos de paz e não de
mal. Ou seja, aquilo que fizeram com você não pode ser uma estrutura de aprisionamento. Por quê? Porque Deus tem um novo tempo, um novo ciclo para a sua vida. E as suas dores não vão lhe enclausurar, não vão lhe prender, porque Deus tem um futuro, Deus tem um novo ciclo, Deus tem uma nova estação para a sua vida. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Diga para alguém aí, não deixe. Fala para alguém, não deixe que as suas dores possam paralisar o seu futuro. Amém ou não? Amém ou não? Não posso, irmão, me tornar vítima daquilo que fizeram comigo. Jefté tinha tudo para desistir, mas ele fugiu daquele ambiente opressor, ele fugiu da possibilidade da morte. Sabe, às vezes nós temos que fugir de ambientes ameaçadores. Às vezes a gente tem que sair, irmãos. Pessoas que sabem que aquilo está te fazendo mal, sabem que aquilo está te destruindo, sabem que aquele ambiente já se transformou num ambiente tóxico, e você se permite conviver dentro daquele ambiente. Ei, a palavra do Senhor para a sua vida é: sai de lá! Sai, irmãos. Aquilo que está te destruindo, aquilo que está te massacrando, aquilo que está doendo e você está insistindo. Ah, bispo, mas sabe, é tudo que eu tenho. Não é, irmão, não é. Às vezes você está segurando algo que você já deveria ter soltado. Deus já tem uma nova história para a sua vida. Ei, dá-se lavaraçai, decantarabaçai. Jefté fugiu. Sabe, às vezes você tem que fugir mesmo. Sair, ir embora, deixar para trás. E na fuga, deixa eu te falar, você leva o que dá. Na fuga você não prepara, não. Eu vou colocar em caixa, vou passar no supermercado, eu vou embalar tudo bonitinho, vou comprar plástico, bolha e vou enrolar e vou deixar tudo. Não, fuga, você leva o que dá. Deixa eu te falar, para você salvar o teu futuro, muitas vezes você tem que levar o que dá. É ir embora, é deixar, é abrir mão, é romper, é ir. Sabe, está te destruindo, você vai continuar convivendo com isso? Vai continuar, sabe, se vitimizando. Ah, bispo, mas dá sempre uma justificativa para continuar dentro da mesma situação. Foge. Segunda coisa, a Bíblia vai classificar, ela vai nomear as qualidades desse homem. Vai dizer que ele era um gileadita, ele tinha uma linhagem. Ele era filho de alguém que tinha um CPF, um homem que era renomado, um homem que era bem posicionado no âmbito social, alguém que tinha um bom CNPJ, porém, filho de uma prostituta. Na vida, a gente sempre terá um porém. Lembra de José? Governador, porém, vendido pelos seus irmãos. Lembra de Abraão? Pai da fé, porém, sua mulher era infértil. Lembra de Jacó? O homem mais rico, porém, conhecido por muitos como enganador, usurpador. Naamã, o herói de guerra, porém, leproso. Mas Deus é perito em pegar aqueles que têm um porém e transformar uma história de fracasso em uma história de sucesso. Ei, não importa qual é o seu porém, Deus é mestre, especialista em transformar poréns de fracasso em poréns de sucesso. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus é o Salvador, porém, de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Paulo, o maior implantador de igrejas, porém o perseguidor da igreja. Sempre vai existir um porém, irmãos. Qual é o seu porém? Qual é o porém da sua vida?
Qual o porém que você precisa vencer? Qual é o trauma? Qual é a dor? A frustração? A decepção? Sabe, às vezes as pessoas se perdem em, sabe, reavaliando a rota. Bispo, eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Bispo, eu me preparei tanto, porém eu perdi. Bispo, sabe, eu me entreguei tanto, porém eu fracassei. Sabe, irmãos, existe sempre os poréns. Sempre na vida haverá os poréns. Bispo, eu amava muito alguém, porém se perdeu, porém foi embora, porém te traiu. Sempre haverá os poréns da nossa trajetória. A pergunta é: qual é o seu porém? O que você precisa vencer? O que ainda é muito forte que está impedindo você de alcançar o seu maior legado? E às vezes vencer a sua maior dor. Quem sabe vencer a si mesmo? Bispo, mas eu estou acostumado, sabe, eu vou para o monte, eu guerreio, eu vou para não sei o que, vou para o jejum, vou para o sacrifício, vou para a guerra, vou para isso, vou para aquilo. Quem sabe seu maior adversário subiu com você para o monte, fez o sacrifício junto contigo, dobrou os joelhos diante de Deus. Você até hoje não entendeu que seu maior adversário é você mesmo. O diabo não tem poder contra nossas vidas, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que existe um segredo para o sucesso contra o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele não vai resistir a você, ele vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem sabe o seu maior adversário dorme contigo todos os dias e não é a tua esposa, nem o seu marido. Você mesmo. Tem dia que nem você se aguenta, irmãos. E o pior, solteiros, não se aguenta e quer casar. Não consegue vencer a si mesmo. Imagina, quando a dose aumentar. Imagina a guerra. Imagina a luta. Imagina. Porém, sempre existirá um porém na trajetória da nossa vida. Sempre existirá um porém. Bispo, eu ganhei tanto dinheiro naquela época, porém, perdeu tudo. Sempre existirá um porém, irmãos. Qualquer história que for contada aqui, sempre existirá um porém. A pergunta para você é: qual é o seu porém? Porém, Deus ouviu o clamor. Porém, Deus ouviu o seu clamor e respondeu dos altos céus. Ei, está na hora de transformar o seu porém em uma resposta de Deus. Está na hora de você parar de ser refém do porém da sua vida, da sua história. Não deu certo, alguém fracassou, foi uma frustração, mas ei, não deixe que os poréns da vida te paralisem naquilo que é o projeto original de Deus para a sua vida. Dá para você aplaudir a Jesus e glorificar o nome do Senhor. Homem de Deus, ele é adita, valoroso. Porém, é engraçado que algumas pessoas, irmãos, elas sempre vão querer insistir no seu porém. Viu fulano? Fulano agora está bem. Ixi, ali eu conheço. Porém, fulano casou. Gabriel Dias casou. Porém, prega muito, porém, um dia não pregou nada. Sempre vai existir um porém, irmãos. Sabe, a gente vai sempre ter que vencer um estágio da nossa vida. Porque para você ser aceito hoje, com certeza um dia você foi rejeitado. Porque a rejeição é a incapacidade de você não ter atributos para aquele ciclo cujo qual você está sendo inserido. Quem sabe você não tem treinamento nem habilidades, ou não descobriu as habilidades para você, que requer para você naquele tempo. Por isso a rejeição.
Você chega num grupo onde pessoas estão preparadas e a sua incapacidade, a sua falta de treinamento vai fazer você ser rejeitado pelo grupo. Quem aqui já foi rejeitado? Levanta a mão. Já foi rejeitado porque era incapaz, já foi rejeitado porque era feio. Quem aqui já foi feio? Levanta a mão. Quem já foi feio? Todo mundo disse, sempre foi lindo. Nunca passou por um procedimento. Nunca foi correr atrás do prejuízo. Já foi feio, irmão. Foi rejeitado um dia. Se vestia mal, chega num ambiente, sabe? Não sei se eu falo, fala não. Chegava num ambiente social. Você lembra dos seus trajes que você vestia? Lembra? Lembra da roupinha que você se achava o máximo? Porém, sabe, irmãos, o novo ciclo tem um padrão, e quando você está aquém desse padrão, você vai ser rejeitado. E essa rejeição, ela te coloca em duas situações. Ou você se prepara para você estar no mesmo nível ou melhor, ou simplesmente você recua. Qual é o seu posicionamento? Você vai recuar? Você chega como uma terra sem forma e vazia dentro de um ambiente, e você olha para essas pessoas e fala assim, não, esse não é um ambiente para mim. Ou você fala, Senhor, esse é um ambiente que eu sempre sonhei. Me dá condições para eu estar tão bem quanto ou melhor do que eles. Ei, alabara saia, candaraba subiar. Sempre existirá um porém. Sempre existirá um ciclo a ser vencido. Lembra de José na casa de Potifar? Ele chega lá como filhinho mimado do papai. Porém, existia dentro dele um grande administrador. Mas ele desenvolveu essa habilidade, irmãos, num ambiente, num tempo de rejeição. Ele chegou lá como escravo vendido. Mas ele teve que superar. Ele teve que desenvolver. Ei, quem sabe você não está vivendo próximo, a plenitude desse próximo nível de Deus para a sua vida, porque você ainda não se atentou que você precisa se aperfeiçoar, que você precisa melhorar para você alcançar aquilo que Deus já preparou para você. Isso que está faltando? Você já perguntou para Deus, Deus, o que está faltando? Quem sabe está faltando mais preparo, mais dedicação, mais entrega, mais sacrifício? Quem sabe está faltando um perfume? Esses dias estava faltando um perfume. Eu falei, Jesus, eu preciso. E Jesus preparou um bom perfume. Esses dias, Gabriel Dias, estava faltando uma pulseira. Eu falei, eu leio um texto e estava faltando uma pulseira. E tu crê que Deus usou alguém para uma pulseira? Às vezes falta alguns acessórios para o próximo nível. Às vezes falta preparo. Às vezes falta uma entrega. Às vezes falta uma dedicação. Jefté foi rejeitado. Fugiu. Mas na fuga ele se prepara. Na fuga ele vence seus traumas, suas dores. Ele ressignifica a sua vida e permanece de pé. E ao permanecer de pé, ele vai desenvolver talentos, vai desenvolver habilidades, que vai classificá-lo para o próximo ciclo da vida. A Bíblia vai dizer, coloca o versículo 6 aqui, capítulo 11, versículo 6. E disseram a Jefté, vem. Disseram a Jefté o quê? Vem, e ser o nosso, para que combatamos contra os filhos de... Sabe quem é esse cara aqui? Jefté. Sabe quem está chamando Jefté? Os homens da cidade que o rejeitaram lá atrás. Os chefes, os governantes, as pessoas de influência da sociedade, os líderes da cidade, reconhecendo quem Jefté se tornou. Ei, irmãos, se você quiser ser aceito, prepara para um dia você ser
rejeitado. Mas se um dia você for rejeitado, se um dia você ressignificou suas dores, se um dia você venceu os seus poréns, se um dia você descobriu, se pôs de pé e se dispôs a desenvolver as suas habilidades, a desenvolver técnicas, valores, ei, se prepare para um dia os mesmos que te rejeitaram reconhecer que você é uma resposta para aquele tempo. Ei, Jefité se transformou em uma resposta para aquele tempo, não para aquele tempo da rejeição, mas para um tempo futuro. Ele estava pronto, preparado para que aqueles que um dia o rejeitaram reconhecessem que ele se transformou em uma resposta. Ei, deixa eu perguntar, quem aqui já se transformou em uma resposta para esse tempo? A glória do céu, a glória da última casa te aguarda. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Versículo 5, coloca o versículo 5. Por que Jefité agora está sendo aclamado, agora está sendo reconhecido, agora está sendo ovacionado? E o reconhecimento vem, as autoridades vêm. Jefité, vem estar com a gente. Nós precisamos do seu trabalho, nós precisamos da sua entrega. Olha o versículo 5. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Deus é especialista, irmãos, em criar circunstâncias para nos inserir, para nos colocar em evidência. Um anônimo preparado, o anônimo preparado se coloca em evidência. Por quê? Porque Deus faz você brilhar aonde você estiver. Ei, Deus vai encontrar pessoas aqui que estão anônimas até então, mas estão preparados para este tempo, para se tornar resposta para um novo ciclo que Deus estabeleceu. Se tem alguém assim nessa posição, aplauda o nome de Jesus. Versículo 3. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens, repita comigo, e os homens de destaque, sim ou não? Os homens levianos se juntaram a Jefité e saíam com ele. O processo vai levar você a estar em ambientes que muitas vezes você não quer estar. Mas é necessário que você permaneça. O processo levou Jefité a se relacionar com pessoas, irmãos, que ninguém gostaria aqui de sentar junto, de bater um papo, de almoçar, de ter um momento, ou de ser visto publicamente. Mas Jefité, ao ressignificar suas dores, ajudou com que outras pessoas superassem os seus traumas. E ao invés de valorizar os seus poréns, valorizavam aquilo que eles tinham de melhor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Mesmo tendo os seus poréns, você tem qualidades que ninguém mais tem. Mesmo tendo os seus poréns, as suas falhas, suas dores, seus traumas, suas dificuldades, vocês têm qualidades que não se encontra em qualquer pessoa. Jefité olhava para alguém, irmãos, estava rejeitado, e olhava para ele e falava assim: você vai crescer, você vai vencer. Jefité, quando sentava, ele tinha uma história para contar. E às vezes a gente sente dores, a gente pensa que nós somos a única vítima do mundo, que só nós estamos passando por aquilo. Até você visitar um hospital do câncer. Ontem eu fui jantar, ele nem está aqui hoje, Mateus,
Fui jantar e sentei do lado de uma pessoa que falou para mim, contou parte do seu testemunho e disse que, falou: bispo, como é que você passou a Covid? Eu falei: do mesmo jeito que eu passei de ontem para hoje. Pleno. Não tive nada. Nem resfriado. Estava dentro de um cenário de guerra, mas eu vivi o que diz lá em Salmo 91, versículo 11, se eu não me engano. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, e eu não fui atingido. De fato, irmão, a misericórdia de Deus me alcançou. Ele falou: bispo. Eu falei: e você? Ele falou: eu tive 95% do meu pulmão comprometido. Pessoas com 30, com 40 vieram a óbito. E ele foi me contando o testemunho dele, irmãos. Fiquei pensando, falei: meu Deus. Ele falou: bispo, eu tive uma guerra com os médicos. Ele era uma autoridade, é um parlamentar, é um deputado. Ele falou assim: eu tive uma guerra com os médicos porque eles queriam me entubar e eu falei para eles que eu não queria. Ele falou: bispo, porque eu não queria perder a minha consciência. Porque aquele momento era eu com Deus. Se Deus quisesse me levar, eu estava pronto. Se Deus quisesse que eu permanecesse, eu estava pronto. Mas eu não queria uma intervenção humana. Ou eu vivia o que Deus tinha para mim, ou eu vivia o que Deus tinha para mim. Até que chegou uma hora que os médicos se posicionaram e falaram: você não é autoridade aqui. Aí ele entendeu, falou assim: agora quem conhece o princípio de autoridade? Ele falou: então preciso que vocês me deem, eu preciso de 3 horas. Me deem 3 horas. Um médico olhou para o outro, falou: tudo bem, saíram. Após aquele período, milagrosamente o pulmão dele foi restabelecido, não precisou ser entubado. Dia seguinte ele estava de alta porque Deus o alcançou. Às vezes, irmãos, nós precisamos perceber que através das nossas vidas, das nossas dores, aquilo que nós passamos, nossos traumas, não são nada comparado, muitas vezes, uma pessoa que está sentada do seu lado. Às vezes você está se autocomiserando, você está contando uma história triste, você está sofrendo. Mas se você perceber à sua volta, existe uma dor muito maior. E se essa pessoa te contar, você não sabe por que ela está de pé. Nem ela sabe por que ela permanece de pé. O que você quer dizer com isso, bispo? Valorize aquilo que Deus te entregou. Para de ficar supervalorizando as suas dores, irmãos. Alguém que está do seu lado pode ser sustentado pela fé, pela experiência que Deus te deu, e você ser uma resposta na vida dessa pessoa. A fuga de Jefté levou a ele se encontrar com pessoas que estavam à margem. O testemunho dele. Conta a sua história. Não, minha história foi essa. Assim. Mas você tem família? Tenho, eu não tenho. Não, mas a minha mãe me botou para fora. Sua mãe te botou para fora, mas você tem mãe? Tem. Eu não tive. Ah, mas meu dinheiro sai de casa porque meu dinheiro não estava dando, meu pai não queria me dar dinheiro. Ah, é? A minha família me expulsou de casa por causa de dinheiro. Eles queriam me matar. Deixa eu dizer para você, sai dessa posição de vítima, irmãos. Eu sei que em algum dado momento ela é confortável, porque de alguma forma, sabe, vai fazer você ter a nostalgia de você permanecer. Fala: mas, sabe, eu poderia estar, mas eu estou aqui por causa disso, porque me aconteceu aquilo, e por isso, sabe, sai dessa posição de refém, irmão. Chega. Nós servimos a um Deus. Você poderia ter todas as justificativas para simplesmente dizer: não vai dar certo. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: você já é mais do que vencedor.
as dores, os traumas, as perdas, os conflitos, as frustrações não são maiores do que o Senhor, seu Deus. Ei, nada do que tentaram fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você acha por que o diabo perdeu tanto tempo investindo contra você? Se você não fosse ninguém, irmão, o diabo não perderia tempo contigo. Sabe o que eu vou... Já se perguntou por que as coisas para você é mais difícil? Já olhou para um lado, às vezes parece a sensação que você tem é que para as outras pessoas as coisas são mais fáceis. Quem teve essa percepção aqui? Ao olhar para o lado, você fala assim, rapaz, mas para a vida de fulano as coisas são mais fáceis, mais tranquilas. E para você sempre vem com muita guerra, com muita luta. Por que o diabo perde tanto tempo com você? Cosmo, olha um favor para mim. Se precisar olhar alguma coisa, desce lá fora. Já se percebeu por que o diabo perde tanto tempo contigo? Investindo contra você, investindo no teu sucesso, na tua frustração. Melhor, deixa eu dizer para você, deixa eu te dar uma notícia. O diabo não tem poder de tirar a sua vitória. Eu vou repetir, o diabo não tem poder de tirar a sua vitória, mas ele tenta tirar a sua alegria. Domingo nós tivemos testemunho aqui do irmão Alain. Deus deu para ele um carro novo, zerado, tal. Lindo o carro dele. Mas aí ele foi trocar as pastilhas. Mecânico convive com isso, irmãos. Todo dia. Esqueceu de fazer o sangramento. A caminhonete rodou. Se não fosse a mão de Deus, ele teria batido. O diabo quis tirar a alegria dele. Você entende? Que às vezes Deus te dá a sua vitória, mas o diabo tenta tirar a sua alegria de alguma forma. Deixa eu dizer para você, não permita que o diabo roube a sua alegria. Não permita. Por quê, bispo? Porque ele não tem poder de tirar a sua vitória, a sua conquista. Mas ele tenta te tirar, te roubar a sua alegria. Fica de pé no nome de Jesus. Jefité está sendo convidado pelas mesmas pessoas, pelo mesmo ciclo que lá atrás o rejeitou. E a proposta é: eu não quero que você lute apenas, eu quero que você se torne o nosso líder. Eu quero que você se torne a nossa referência. Eu quero que quando as pessoas falarem de você, falarem de nós, eu possa dizer: nós temos um líder, nós temos uma referência, e essa referência é você. Você pode bater no peito e dizer: apesar de tudo, repita comigo, apesar de tudo. Não, fala para você mesmo, falar para os outros é fácil. Fala para você mesmo, apesar de tudo, eu venci. Dá para você dar um glória a Deus aí ou não, irmão? Dá para você dar um glória a Deus aí ou não? Ei, aplaude Jesus aí, expressa sua alegria, expressa sua gratidão a Deus. Apesar de tudo, você venceu, você chegou até aqui. Era para te destruir. Tem um hino que diz, né? Olha eu aqui. Só sei essa parte. Aliás, só me lembro dessa parte. Tem um hino assim, não tem? Cadê os mais antigos aí? Você é o mais antigo. Você não conhece assim, né? Se não for você, a Juliana sabe. Mas tem um hino, não tem um hino que diz assim? Juliana, conhece o hino? Você conhece? O importante é que você está aqui. O importante é que você venceu.
Apesar dos poréns, irmãos. Ei, você chegou aqui. Estava tudo programado para você dar errado. Estava tudo programado para você ter desistido. Estava tudo programado para você fracassar. Mas ei, olha você aqui. Um dia Deus me deu essa palavra que eu estava ministrando. Virou até um jargão meu e de muitos outros. Quem te viu vai ter que te ver de novo. Quando Jefté sai, as pessoas estão vendo ele pelas costas. Porque o fugitivo, você olha, passou aqui agora. Mas passou como? Fugindo de costas. Agora Jefté está sendo convidado. Cerimônia de honra. Reconhecimento. Ah, irmão, eu estou profetizando aqui. Eu estou alabara sai de candaraba sobre de candarabácia. Cerimônia de honra, reconhecimento. Ei, aquele fugitivo, aquele que não estava apto, aquele que não servia, aquele que nós precisamos de você, porque você se tornou a resposta para as nossas vidas hoje. Naquele tempo você não servia, naquele tempo você não estava preparado, naquele tempo você não estava adequado. Mas agora você se tornou o que nós nunca imaginaríamos que você se tornaria. Agora você se tornou resposta. Fecha os corredores, segura na mão de alguém. Na mão de quem? De um ex-rejeitado. Alguém que um dia, irmãos, ninguém queria estar próximo. Alguém que um dia ninguém dava nada. Alguém que um dia não tinha oportunidade. Alguém que um dia foi excluído. Alguém que um dia você ligou e as pessoas fizeram questão de não te atender. Alguém que um dia simplesmente as pessoas queriam deixar ir. Alguém que um dia foi um problema, mas agora você é solução. Isso, o que acontece com isso? O padrão aumenta, irmãos. Sabe a resposta de Jefté? Falou assim, eu vou. Mas para eu ir, a condição é uma. Eu me torno governador de vocês. Por quê? Porque agora qualquer cargo, secretário, deputado, eu só vou se eu me tornar governador. Por quê? Porque os valores agregados me colocam em uma cadeira. Sabe o que é isso, irmãos? É o auto-reconhecimento. Jefté deixou de ter preço para ter valor. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Bispo, quando é que eu sou valorizado? Quando você deixa de ter preço. Quando você deixa de ser convidado e ir a convite. Ah, mas vão pagar quanto lá? Aí você tem preço. Mas quando você fala, vamos combinar os valores. Mas espera aí. Primeiro eu preciso ver o projeto. E você vai me pagar quanto? Vamos combinar pelos resultados, pela entrega. A pessoa vai entender que não tem um cifrão imediato que caiba em você. Você entende isso, irmão? Você entende isso, sim ou não? Porque pelo preço que você estabelece, a pessoa começa a olhar para você e falar, fulano só vale isso. Porque esse é teu preço. Mas quando você começa a ter valor, você começa a ser indicação. Bispo, vem pregar aqui, quanto é que o senhor cobra? Eu falei, meu filho, se eu te cobrar, você não tem dinheiro para me pagar. Mas eu vou servir o reino. Porque, irmãos, pessoas que não têm preço, elas não são compradas. Você entende isso, sim ou não?
Quando você tem preço, as pessoas estabelecem você e colocam você debaixo de um jugo. Agora, quando você não tem preço, elas sabem que elas não podem brincar com você. Porque senão você levanta da mesa e simplesmente vai embora. Porque quem tem preço, quem tem valor, irmãos, não fica preso à estrutura. Ah, não, mas se você não pagar, se você não pagar, alguém vai pagar, irmão, porque eu sei o meu valor. Você entende isso, sim ou não? Você não vai se sujeitar a qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque você entendeu que você não tem preço mais. Você agora tem valor. Estou vendo umas ovelhas minhas, e minha oração é para que Deus traga pessoas valorosas. Porque tem ovelhas minhas que deixaram de ter preço e agora tem valor. Aí, mas fulano é metido. Não é que ele é metido. Deixa eu te falar. Não é que ele é metido. Não é que ela é metida. É que ela tem valor. Já sentou com o lado de alguém que tem preço e de alguém que tem valor, irmão? É diferente. Quem tem preço é fofoqueiro, mexeriqueiro, fica tentando puxar o tapete dos outros. Pessoa de preço, sabe? Baratinho. Agora a pessoa que tem valor, irmão, é diferente. Quando começa a fofoca, você fala assim: ei, esse ambiente não me cabe. Você começa a mudar os ambientes, você começa a mudar os níveis de relacionamento. Por quê, irmão? Porque você deixou de ter preço, você deixou de estar na prateleira de baixo e agora você está em destaque na prateleira de cima. Você já percebeu? Você já percebeu isso, sim ou não? Que as coisas relevantes elas são sempre colocadas em destaque. Quem já percebeu isso? Já viu sal, onde é que fica? Aquele saquinho de sal? Tem um sal mais sofisticado hoje. Mas aquele sal baratinho, ele coloca na prateleira de cima. Você nunca vai ver um sal na prateleira de cima, irmão. Ele fica sempre na prateleira de baixo. Às vezes está furado, mas ninguém está nem aí. É sal, aquele salzinho baratinho. Tem muito tempo que você deixou de estar naquela prateleira lá de baixo. É por isso que pessoas vão querer te procurar e elas não vão te encontrar. Por quê? Porque agora você não tem tempo. Ih, fulano, agora tá metido, né? Não, filho. É que eu deixei de ter preço. Eu deixei de ter preço. Seu tempo tem valor. Não dá para você gastar tempo em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Ah, mas eu queria estar contigo, irmão. Você não tem ideia de quantas pessoas dizem: eu queria estar contigo. Queria. Não dá. Vamos ver, vamos marcar. Pessoas queriam pregar aqui. Bispo, eu queria pregar na sua igreja. Vamos marcar. Não perco amigo, mas também não comprometo o altar. Tem uns que até se perder é livramento. Sabe, irmão, não dá para comprometer o altar, porque esse altar não tem preço. Esse altar tem valor. Não prefiro ouvir minhas ovelhas, meus pastores, orando comigo, pagando preço comigo. E não somente isso, mas que tem conteúdo de Deus. Por quê? Porque deixou de ter preço e passou a ter valor. Está preparado ou não? Porque quando você se identifica assim, irmãos, seu gosto muda, seu paladar muda. Quem aqui já comeu miojo? Pastel da rodoviária. É muito forte essas revelações, viu? Mas isso, quando você lembra disso, você vai lembrar do quê? Não foi do tempo de glamour. Não foi. Não foi. Muitas vezes o miojo resolveu um BO, irmão, que só você e Deus sabe o quanto. Muitas vezes o pastel da rodoviária deveria ser um patrimônio tombado. Irmão, quantas pessoas de sucesso hoje passaram pelo pastelzinho da rodoviária? Era a única coisa que o dinheiro dava para comprar, o trio. Sim ou não? É, irmão. Mas hoje, tem coragem de ir lá? Tem coragem de ir lá? Às vezes um dia um amigo me chamou, falou assim: bispo,
me fez um convite. Ele falou assim: bispo, eu queria que o senhor fosse comigo lanchar num ambiente que para mim tem um valor muito grande. Eu falei: poxa, irmão, e aí? Vamos. Irmão, quando eu cheguei lá, eu olhei para o ambiente. Irmão, eu não disfarço. Eu olhei, vi a comida, pedindo, sorrindo, ele estava feliz. Ele falou: bispo, foi aqui que um dia, aí foi contar a história. Eu falei: irmão, quando você quiser doutrinar teu coração, não me liga não. Sabe aquele lugar que você quer passar, porque é daqui que Deus me tirou? Quando você for nesse ambiente, não me liga. Eu estou em outro nível, entendeu? Passa lá você, teu coraçãozinho, vai lá, dá glória a Deus. Mas tem lugares, irmão, que não dá. Sim ou não? Um dia eu resolvi, contar o meu testemunho. Um dia eu resolvi passar na rodoviária para comer o pastel da Viçosa. Levei minha mãe e minha irmã. Já estava tarde. Tive que sair de lá correndo, irmão, com medo de ser roubado. Estacionei o carro. Tem certo tipo de ambiente, irmão, que não dá mais. Guarda na lembrança. Guarda na lembrança. Fala: Deus, eu me lembro. Deus vai saber do que você está falando. Tem lugares que não dá mais para você. Porque... sabe, não dá, irmão. Mas agora, vamos viver o novo. Amém, queridos? Vamos viver o novo com a nova identidade, com os novos valores agregados. Por que você não usa isso? Um dia eu fui dar um tênis para um amigo. Achei o tênis lindo, irmão. Eu fui dar um tênis para um amigo novo, lindo. Tênis da Nike, irmão. Coisa mais linda. Eu fui entregar para ele, ele abriu e falou assim: me devolveu. Eu falei: não quero não. Desse jeito. Amigo. Ele falou: não quero não. Eu falei: por quê? Porque eu não vou usar. Eu fiquei chocado primeiro. Eu falei: podia pelo menos ter recebido. Fiquei chocado primeiro, mas depois eu falei: pronto, gostei. Depois Deus trabalhou no meu coração. Eu falei: eu gostei. Pessoas posicionadas não recebem qualquer coisa, irmãos. Falou: não recebo porque eu não vou usar. Eu falei: gostei. Semeei na vida de outra pessoa que ficou feliz da vida. Meu Deus, glória a Deus, chorou. Mas eu percebi, eu aprendi uma coisa com aquilo. Quando você tem uma identidade, não dá para você receber qualquer coisa. Entendeu? Pegou aí ou não? Existem certos presentes, irmãos, e certas entregas que não dá para você receber. O diabo vai chegar e você falou: ei, você errou o endereço. Volta com isso para lá. Vai. Aí você recebe, você fica nivelado naquilo ali. Aí fulano gostou. Gostei não. Não gostei. Aí eu aprendi, apliquei isso no próximo Réveillon. Me levaram, irmão, 3 presentes. Os 3 presentes eram a mesma coisa, só mudava de cor. Recebi um. Glória a Deus. Depois, eu fiz uma reunião com essa pessoa. Eu recebi. Ao contrário do irmão, eu recebi. Guardei. Mas depois eu fiz uma reunião com essa pessoa. Porque o próximo ano, eu estaria com essa pessoa de novo. E quem sabe no negócio dos amigos ele me tiraria. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar. O que passou na tua cabeça quando você comprou esse tipo de presente? Para eu usar. Você já me viu usando isso? Aí ficou assim. Mas graças a Deus, irmãos, nunca mais. Sabe, tem coisa, mas você tem que se posicionar, que senão você vai ficar recebendo qualquer coisa. Aí depois fica com cara feia. Por que você não falou? Fiquei com medo de magoar. Fica não, irmão. Posiciona a pessoa. Fala assim: ei, eu não uso isso. Mas e o pior não é isso. É pior a pessoa falar que comprou pensando em você. Estava pensando em mim, não. Você podia até sair com a intenção, mas nessa hora o diabo mandou uma seta e o pensamento você perdeu.
Preço e valor. Você deixou de ter preço e agora você tem. Viva com a nova identidade que Deus te deu, irmão. Valor, não aceite qualquer oferta, não aceite qualquer entrega. Percebeu que a entrega está em desacordo? Fala assim: errou o endereço, aqui não é para mim não, devolve. Volta para o mar, oferenda. Tem coisa que você não está entendendo não, irmão. Eu já vi que pessoas receber coisas que você não tem ideia. Mas por quê? Pessoas que não têm identidade. Até para você ser abençoado, irmão, você tem que ter uma identidade. Até para você ser abençoado. Ai, Deus, eu queria o quê? Qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Identidade. Sim ou não? Vou orar por você. E antes de eu orar por você, eu quero que você segure na mão dessa pessoa do seu lado e diz para ela: a partir de hoje, o seu preço caiu. Porque Deus estabeleceu na sua vida valor. Tudo que você, deixa eu te falar, tudo que você passou na sua história até agora, agregou na sua vida valor. Chega de ser barato. Algumas pessoas vão falar: mas você está mentindo. É porque um dia eu já tive preço. Mas agora você tem valor. Sim ou não? Então, a partir de agora, fala para o seu irmão: me trate melhor. Hã? Vamos orar? Só os valorizados agora. Só os artigos de luxo agora. Tem algum artigo de luxo aqui ou não? Tem ou não tem? Então, irmãos, viva com a identidade que Deus te deu. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos processos. Tudo que a tua igreja viveu, tudo que a tua igreja enfrentou, tudo aquilo, Senhor Deus, que os meus irmãos e irmãs enfrentaram até aqui, fizeram eles, Senhor Deus, alcançarem o valor, alcançarem, Senhor Deus, uma nova estação, alcançar, Senhor Deus, novos status na tua presença. Mas, Pai, faça com que eles entendam, Senhor, que um dia aquilo que teve preço, agora tem valor. E os ensine a caminhar na identidade que o Senhor os estabeleceu. Ensine-os, Pai, a viver e desfrutar do valor estabelecido sobre as suas vidas, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre aquilo que eles se tornaram na tua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor investiu na vida dos teus filhos, possam agora, Senhor Deus, desfrutar do valor agregado sobre as suas vidas. Eu os abençoo, Pai, com toda sorte de bênção. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Segura aí, só os obreiros, vem aqui para frente. Os obreiros, pastores. Você vai levantar, você vai receber a unção. Nós estamos no tempo de Rehobote, presta atenção aqui. Tempo de Rehobote é tempo de expansão. E a primeira expansão que tem que ter, irmãos, é dentro de você. Seu pensamento, tua forma de, sabe, a sua visão, enxergar, sabe, coisas grandes, coisas que de fato são propósito de Deus para a sua vida. Sair daquela visão limitada, aquilo que fragmenta e que limita aquilo que você é e aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, às vezes as pessoas não